É hora, é chegada a hora, irmão, da igreja fazer a diferença. Porque se a igreja verdadeira não fizer a diferença, irmão, não há diferença nessa terra. E Deus nesta noite está perguntando: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ei, que nesta noite você possa se levantar verdadeiramente e dizer: Deus, eis-me aqui, usa-me. Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Xaramondecai. Ei, irmão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus está procurando, Deus está à procura de pessoas, ei, irmão, para fazer a sua obra verdadeiramente, com coragem, irmão, com coragem. Mas primeiro, nesta noite, Deus quer tirar o espírito de insegurança que paira sobre muitas vidas aqui. Deus, nessa última hora, quer tirar o espírito de insegurança que está muitas das vezes sobre você e quer colocar o espírito de dependência. Deus quer tirar o espírito de insegurança e colocar o espírito de dependência de Deus. Ei, irmão, sabe qual é a diferença de uma pessoa de Deus para uma pessoa usada por Deus? Sabe qual é a diferença de uma pessoa de Deus para uma pessoa usada por Deus? 4 tópicos simples. Primeiro, conhecer a Deus. Segundo, reconhecer a Deus. Terceiro, dependência de Deus. E quarto, sensibilidade espiritual. Xaramandecai. Ei, irmão, precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Ei, irmão, precisamos ser dependentes de Deus, ao ponto que aquilo que é importante para Deus comece a ser importante para nós. Que aquilo que alegra o coração de Deus também irá alegrar no nosso coração. Aquilo que por muitas das vezes entristece o coração de Deus também vai entristecer o nosso. Nós precisamos, irmão, ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Ei, irmão, essa semana, segunda-feira, eu estava em casa. De repente comecei a sentir uma tristeza tão grande veio sobre mim, e eu não entendia o porquê daquela tristeza, e uma vontade de chorar, e uma tristeza, uma angústia, e eu não sabia o porquê daquilo. De repente eu peguei o relógio para ver que horas que era, e eu vi que era 1 e pouco da tarde. Aí eu percebi que não era eu que estava triste, era o Espírito Santo de Deus, porque naquele momento estava tendo o jogo do Brasil, e o Espírito Santo de Deus estava triste. Por quê? Porque havia muitos cristãos assistindo aquele jogo, se curvando diante daqueles ídolos. Ei, irmão, o Espírito Santo estava triste. Aí eu entendi que não era eu, era a tristeza do Espírito Santo. Ei, irmão, nessa última hora, seja sensível à voz do Espírito Santo, não entristeça ele, irmão. Não deixe o Espírito Santo triste. Alamondecai. Você pode perder tudo nessa última hora, mas não perca a presença do Espírito Santo de Deus. Foi isso que Davi disse para Deus: Deus, eu posso perder tudo, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Alamondecai. Mondefai. É o Espírito Santo de Deus, irmão. Precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Muitos me perguntam, eu recebo muitas mensagens dizendo: irmão, qual é o segredo da unção? Irmão, não tem como descrever em 10 linhas uma vida de relacionamento com Deus. Não tem como escrever em 10 linhas uma vida de comunhão com Deus. Irmão, entenda uma coisa: Deus não se estuda, Deus se vive. Deus não se estuda, Deus se vive. É tempo de você ter um relacionamento com Deus, irmão. Um relacionamento com Deus. Chega de uma vida rasa espiritualmente. Chega de orar e não obter resposta. É noite, irmão, de você ter uma comunhão com Deus. Aí você me diz: irmã Daiane, como eu faço para ter comunhão com Deus? Ore, jejue, se santifique, renuncie o pecado. Ei, obedeça a Deus, e você terá uma comunhão com Deus. E o principal, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Xaramandecai. Não entristeça ele, porque ele, irmão, é o Espírito Santo de Deus que traz a realidade de quem é Jesus.
É o Espírito Santo de Deus que traz a realidade de quem é Jesus. E quando essa realidade está dentro de nós, quando essa realidade está impregnada dentro de nós, nós tornamos real Jesus para as pessoas que estão à nossa volta. Por isso que tem gente, irmãos, que não conhecem Jesus. Por isso que tem gente que acha que Jesus é apenas um homem que passou pela história. Tem gente que pensa que Jesus é apenas um nome escrito num livro. Tem gente que pensa que Jesus é apenas palavras escritas em preto ou vermelho. Tem gente que pensa que Jesus foi apenas um simples homem, um pobre homem que morreu na cruz do Calvário. Mas, irmão, por quê? Porque eles não têm a realidade de quem é Jesus. Porque quando o Espírito Santo traz a realidade de quem é Jesus, você entende uma coisa: que Ele é maravilhoso, que Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ei, irmão, quando a realidade de quem é Jesus entra na sua vida, você vai entender como o apóstolo João entendeu, quando ele disse: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e por meio dEle, e sem Ele, está entendendo o mistério? Nada do que foi feito se fez. Ele é Deus. É o Espírito Santo de Deus que traz a realidade de quem é Jesus. É Ele, irmão. É o Espírito Santo de Deus. Quer ver? Certa feita, Jesus chegou para os seus discípulos e diz assim: olha, quem dizem os homens que eu sou? E o que o povo diz que eu sou? E um discípulo olha e diz assim: o povo diz, Senhor, que tu és um profeta. Outros dizem, Senhor, que tu és Elias. De repente, o Espírito Santo veio sobre Pedro. Pedro toma a voz e diz assim: Senhor, tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ei, Jesus olha para Pedro e diz assim: olha, não foi carne e sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que traz a realidade de quem é Jesus. E que essa realidade hoje possa estar dentro de você, para que você possa manifestar onde cai o poder de Deus na terra. É o Espírito Santo de Deus, irmão, que nos traz essa realidade. Foi por isso que Jesus disse: olha, não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, e Ele vos guiará, e Ele vos ensinará todas as coisas. É o Consolador, irmão. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda. É o Espírito Santo de Deus que ajuda a igreja a ficar firme com Jesus até o final. Mas vamos para a Bíblia, irmão. Vamos entrar na palavra. Mas antes deixa eu falar algo aqui que o Espírito Santo quer que eu explique uma coisa para você. Você precisa entender de uma coisa: que na Bíblia todo rei tem protocolos. Existem protocolos a seguir. Um rei tem protocolos de entrada, protocolos de saída. Tudo que um rei vai fazer, ele precisa de protocolos. Quando o rei vai se aparecer diante do povo, ele coloca suas vestes reais. Quando o rei vai para uma guerra, ele coloca o seu traje de guerra. Quando o rei vai diante de um banquete, ele coloca um traje para uma festa. Todo rei tem protocolos a seguir. Todo rei. E eu olhar para Davi, eu entendo uma coisa: que Davi fez algo muito bonito quando ele começou a reinar. Quando Davi começou a reinar, ele colocou a sua melhor roupa entrelaçada com sua roupa de guerra. Por quê? Porque Davi estava indo buscar a presença de Deus. Então Davi colocou a sua melhor roupa para buscar a presença de Deus, para buscar a arca da aliança, coisa que o antigo rei não deu a mínima. Mas Davi entendeu que para buscar a presença de Deus não pode ser de qualquer jeito. Então Davi foi buscar a presença de Deus, porque ele entendia que ele não poderia reinar sem a presença de Deus. Davi compreendeu que ele não iria tão longe sem a presença de Deus. Davi compreendeu que ele não chegaria longe sem a presença de Deus. Por isso que quando Davi começa a reinar, a primeira coisa que ele faz é buscar a presença de Deus. E se nós estudarmos a história de Davi, a gente vai ver que Davi, logo no começo do seu reinado, ele começa a quebrar protocolos.
Por quê? Porque um rei é monarca. O rei não precisa de opinião do povo. O rei, ele faz e desfaz e não pede opinião para ninguém. Mas Davi começou a quebrar protocolos. Por quê? Porque tudo que Davi ia fazer antes, ele consultava Deus. Tudo que Davi ia fazer antes, ele pedia para ver se era da vontade de Deus. Tudo que Davi ia fazer, ele consultava Deus. E Davi começou a quebrar protocolos, porque ele entendia: eu não vou reinar se antes Deus não reinar em mim. Então Davi, irmão, foi para outra cidade buscar a presença de Deus, buscar a arca da aliança. Então Davi começa a levar algum susto quando ele vê que um homem vai tocar na presença de Deus, e quando ele toca, na mesma hora ele morre instantaneamente. Por quê, irmão? Porque na presença de Deus você não pode tocar de qualquer jeito. E ele tocou, irmão, ele tinha boas intenções, mas na presença de Deus não se toca de qualquer jeito. E Davi foi entendendo isso, e então eles trouxeram a arca da aliança de volta para Israel. E quando eles chegam com a presença de Deus, irmãos, em Israel, o povo, os anciões começam a chorar, começam a glorificar a Deus, porque imagina, irmão, que a presença de Deus ficou muito tempo fora. Ei, irmão, como é triste a pessoa não ter a presença de Deus. Como é triste e solitária a vida de uma pessoa que não tem a presença de Deus. Então, irmão, o povo começou a glorificar, porque a presença de Deus estava entrando, a presença de Deus estava voltando para Israel. E os mais velhos começaram a chorar, e o povo começou a glorificar. Quando Davi viu isso, irmão, Davi começa a quebrar o protocolo. Davi tirou a sua coroa real. Davi começa a tirar as suas vestes reais. Davi começa a tirar as suas armaduras reais, e ele fica apenas com uma estola sacerdotal que deixava ele quase seminu. E o povo olhava para aquilo e dizia assim: nossa, o rei, olha o jeito que o rei está fazendo. Mas Davi entendeu que diante da presença de Deus precisa se quebrar um protocolo. Ei, irmão, nesta noite eu não estou pedindo para você tirar as suas vestes. Nesta noite eu estou pedindo para você desarmar o seu interior. Ei, irmão, diante da presença de Deus não existe rei, não existe ninguém. Diante da presença de Deus a gente não é ninguém, irmão. Então Davi entendeu isso, e ele começou a adorar a Deus. E o povo viu, irmão, que o rei estava adorando a Deus, e o povo começou a adorar a Deus também. Irmão, Davi não se importou com o que o povo falava, ele não se importou com as críticas. Irmãos, nessa noite não se importe o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão dizer. Apenas nessa noite vai glorificando a Deus. Nessa noite glorifica a Deus. Quando você for adorar a Deus, adore, irmão, e a sua melhor adoração para Deus. E Davi fez isso, ele deu a sua melhor adoração a Deus. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele não ficou com vergonha de ficar seminu diante da presença de Deus. Irmão, uma coisa que um rei não poderia fazer é ficar seminu diante do seu povo. A coisa mais terrível que um rei poderia fazer é ficar quase pelado diante dos seus súditos. Mas Davi entendeu que diante da presença de Deus ele não era ninguém. Davi quebrou o protocolo para adorar a Deus. Nesta noite, irmão, se você quebrar o protocolo, se nesta noite você adorar a Deus como você nunca adorou, se nesta noite você glorificar a Ele, se nesta noite você der o melhor para Deus, Deus fará o melhor para você. Mas tudo depende de você, irmão, tudo depende de você. É você que tem que dar o primeiro passo, e então Deus fará o impossível. O possível você faz, e o impossível Deus irá fazer. Mas depende de você. Tenha coragem, irmão, tenha coragem de orar, tenha coragem de buscar, tenha coragem de glorificar. Mas o que as pessoas vão dizer, irmão, na hora da prova, na hora do aperto, é só Deus que está com você, irmão. Então se importe apenas com a opinião de Deus, porque na hora do aperto Deus é o único que permanece do seu lado. Então nesta noite, irmão, nesta noite rasgue o seu coração. Nesta noite se entregue a Deus por inteiro. Nesta noite deixa Deus usar a sua vida. Nessa noite
Seja um instrumento nas mãos de Deus. Ei, irmão, vai exaltando, vai glorificando. Enquanto você adora a Deus aqui, Deus está entrando com providência na sua casa. Enquanto você está aqui, irmão, adorando a Deus, Deus está desfazendo toda a obra do diabo. Toda a obra do diabo está caindo por terra. Enquanto você está adorando aqui, Deus está pelejando por você. Os anjos do Senhor estão dando um livramento para a sua família. Os anjos do Senhor estão guardando seus familiares. Mas vai adorando, vai exaltando, vai glorificando, porque dele e para ele e por ele são todas as coisas. A Deus a honra, a glória e o louvor. É tudo por causa dele. Você pode adorar a ele. Choramandefai, andeke mondefai, andeke mondefai, choramandecai. Deus está procurando adoradores que o adorem. Adoradores que têm coragem para adorar, irmão. Adoradores, onde que mondefai, onde cai, irmão, lança fora todo medo, lança fora toda timidez, lança fora toda insegurança. Irmão, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe como você faz para vencer o pecado? Sabe como você faz para vencer esse vício? Seja cheio. Porque quando você é cheio, irmão, não tem espaço para mais nada. Então seja cheio do Espírito Santo de Deus. Nessa última hora, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Ei, irmão, precisamos buscar a presença de Deus. Precisamos buscar pela presença de Deus. A presença de Deus, irmão, não é apenas um arrepio. Eu senti um arrepio, senti a presença de Deus, não. A presença de Deus é muito mais que isso. A presença de Deus é poderosa. A presença de Deus é impactante. A presença de Deus, irmão, é maravilhosa. Quando a presença de Deus chega no ambiente, a atmosfera muda. Quando a presença de Deus chega, irmão, as pessoas começam a chorar. Quando a presença de Deus chega, irmão, a situação ela muda. Andecai. Esses dias eu estava orando, de repente eu senti a presença de Deus tão forte, e eu comecei a sentir águas andando sobre mim, rios de água vivas correndo sobre mim, e eu fiquei tão impactada com aquela presença de Deus, porque a presença de Deus é forte, irmão. A Bíblia diz que é como rios de água viva. Irmão, a presença de Deus é poderosa. Outro dia eu estava orando para entregar um jejum, de repente eu senti a presença de Deus como um cobertor muito quente, um cobertor de fogo caindo sobre mim. Irmão, a presença de Deus é poderosa. A presença de Deus é maravilhosa. A presença de Deus é magnífica. Quando sentimos a presença de Deus, irmão, não somos mais a mesma pessoa, porque a presença de Deus, irmão, nos transforma de dentro para fora. Essa é a noite de você sentir a presença de Deus. Nessa noite, onde cai, a presença de Deus, irmão, irá se manifestar sobre a sua vida. Então não se segure, deixa o Espírito Santo te encher, deixa o Espírito Santo te tocar, deixa o Espírito Santo te tomar nessa noite. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Adore a Deus, irmão. Adore a Deus, porque a adoração verdadeira é a expressão de um relacionamento. Quando você adora, você o exalta, você o glorifica. Jesus disse: quem come e bebe por mim, vive por mim, respira por mim, anda por mim, se veste por mim, tem um relacionamento. Charamandecai, tem um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Charamandecai, ele está neste lugar. O Espírito Santo de Deus, está trabalhando. Ele já começou a trabalhar em alguns corações que estão aqui nesta noite. Ele está trabalhando, querido.
fazer abundantemente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Vai adorando a Deus. Ei, irmão, não se importe com o que as pessoas vão dizer, adore a Ele. Ei, irmão, certa feita, Jesus entrou na cidade e o povo começou a gritar: Hosana, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome de Deus. De repente, os fariseus, os saduceus chegaram para Jesus e disseram assim: olha, mande que este povo, mande que esses seus discípulos barulhentos se calem. Jesus olhou para eles e disse: ainda que estes se calem, até as próprias pedras clamarão. Ei, irmão, essa é a noite da igreja clamar. Essa é a noite da igreja ser cheia do Espírito Santo de Deus, irmão. Deus marcou essa noite para te encher com o Espírito Santo de Deus. Deus marcou essa noite para te encher a mão de Pai com o seu Espírito. Que aquilo que não dava certo na sua vida, a partir de hoje vai começar a dar certo, porque o Espírito Santo vai te guiar, o Espírito Santo vai te encher, o Espírito Santo vai te capacitar. Charabassuri Orecai. Ei, crente, tem uma coisa: Deus não precisa de capacidade humana, Deus precisa de um coração aberto. Charamondecai, tá entendendo? Alamondecai. Deus não precisa da sua capacidade, querido, Ele precisa que você tenha um coração dependente de Deus. Ei, irmão, dependa de Deus para tudo. Seja dependente de Deus. Antes de fazer qualquer coisa, peça a direção de Deus. Não deixe por último. Tem gente que não pede direção de Deus, aí quando as coisas estão erradas, aí começa a orar. Orar deveria ser o seu primeiro passo. Antes de fazer qualquer coisa, busque a direção de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Porque nós servimos a um Jesus poderoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que fez milagres no passado, Ele faz hoje. O mesmo Jesus que curou, Ele cura. O mesmo Jesus que libertou, Ele liberta. O mesmo Jesus que salvou, Ele ainda salva. É só Jesus. É só Jesus. A mão decai. Tem gente que já entendeu o mistério. A mão decai. Tem gente que já está entendendo o que o Espírito Santo está falando. Onde é que o Espírito Santo, onde é que onde cai, está neste lugar. Oh Jesus, nesta noite, querido, nesta noite faça como aquela mulher do fluxo de sangue. Rompa a multidão, irmão. Rompa a multidão do preconceito. Rompa a multidão do desânimo. Rompa a multidão da falta de fé. Rompa a multidão da incredulidade. Toque em Jesus. Mas faça alguma coisa, irmão, para você receber o seu milagre. Charamondecai, andekimondefai. Ei, irmão, quem tem fome e sede de Deus, passa na frente. Quem tem fome e sede por mais de Deus, passa na frente. Alamondecai, os famintos nessa noite serão saciados. Alamondecomondefai. Ei, andekimondefai. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus está neste lugar. Isaías 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, e muito menos com os olhos se viu que um Deus além do nosso Deus, que trabalha dia após dia para aqueles que nele esperam. Crê, querido, que nessa noite Deus já está trabalhando por ti. Deus já está trabalhando por ti. Deus está trabalhando por ti. Alamondecai. Quantos creem nesta palavra, se coloquem em pé em nome de Jesus. Vai tocando na coluna, vai tocando agora, Pai. Vai tocando Espírito Santo de Deus. Vai restaurando a saúde. Não declama suri, não decai. Vai dando forças para tua filha caminhar, Pai. Onde é que não decai? Porque não é tempo de parar ainda. Não é tempo de parar ainda. Ela não decai. Tu aguenta mais um pouco, mulher. Seja firme. Tu aguenta. Ela não decai. Deus não dá uma prova maior do que você não suporta, mulher. Charamondecai. Descansa.
Deus o seu coração, porque Ele está trabalhando por ti. Assim diz o Senhor. E sou eu, Alamão de Xarandeca, eu estou trabalhando neste lugar. Xaramão de Fai, eu, Alamão de Cai, Alamão de Fai, Xaramão de Cai. Ela não acredita, mas sou eu, ela precisa romper a sua vida, ela precisa romper, ela não pode deixar que ela crier somente la más y ahora acontece la más crier a mão de quem manda faz, a mão de quem manda faz, a mão de quem esta é a confirmação do Senhor. Chama quem manda cai, manda cai, manda quem, esta é a confirmação. Chama cai, manda quem manda vai, manda cai, o dom da cura está sobre ti, mulher. O dom da cura está sobre ti, mulher. Chorai da quem manda faz, manda como a súria da cai. Use o dom da cura, manda cai, manda quem manda faz. Quando tu começar a usar o dom da cura, multidões, manda cai, irão encher essa igreja. Multidões, manda cai, irão vir aqui, manda cai, manda quem manda faz, manda quem massúria da cai. Hoje eu quem manda cai, hoje eu derramo uma nova unção, hoje eu derramo uma nova unção sobre ti. Xaramão cai, uma nova unção sobre ti. Alamão cai, aquilo que tu precisa. Alamão cai, xaramão cai, a capacidade que tu pediu. Alamão cai, nesse momento eu derramo sobre ti uma nova unção. Alamão cai, uma nova unção está sobre ti, mulher. Xarada quem manda faz, receba em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alamão em nome de Jesus. Vai adorando, irmão. Deus está neste lugar. Xaramão de cai. Irmão, Deus não mudou. Deus trabalha. Xaramão de cai. É Deus. É Deus. Sem Deus a gente não faz nada. A gente apenas pó e barro. Deus é grande. O único grande aqui é Ele. O único grande é Ele. Sem Ele nós não somos nada. Xaramão de cai. Toda honra, toda glória pertence a Deus. O importante é que Ele cresça, e nós venhamos nos diminuir. Xaramão de cai. Eu te dou louvor, Pai. Eu te glorifico, Pai, porque Tu és fiel. Tu és fiel, Jesus. Tu és fiel, Espírito Santo. Onde quem manda faz. Ei, irmão, é tempo da igreja nessa última hora se encher do Espírito Santo de Deus. Se encha do Espírito Santo de Deus, irmão. Quando nós verdadeiramente ser cheios do Espírito Santo de Deus, as coisas vão começar a acontecer. Lá no cenáculo, quando eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, aqueles 12 discípulos impactaram o mundo. Alamão de cai, deixa ela está adorando a Deus. Alamão de cai, ela está adorando a Deus. A adoração dela está chegando diante do trono de Deus. Alamão de pai, xaramão de cai. É o Espírito Santo que está neste lugar, querido.
Aleluia. Aleluia. Agora feche os seus olhos que eu vou orar por você, pela sua casa e pela sua família. O culto já está acabando, mas não perca a oportunidade de falar com Deus neste momento. Alamão de Pai, em nome de Jesus. Pai, cada vida que está nesta noite aqui, Pai, vai tocando, Pai, em cada vida que está nesta noite aqui, Pai, porque eu creio na sua palavra, que ainda antes que houvesse dia, Tu és Deus, e operando, Senhor, ninguém impede. Pai, eu te peço agora, em favor de cada vida que está neste lugar, cada vida aqui, Pai, cada família que está nesta igreja aqui, Pai, que o Senhor agora, Pai, vai repreendendo toda a fúria do inferno, todo o levante do inferno sobre a vida, sobre os familiares de cada um que está aqui nesta noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu creio no poder da oração, eu creio que as portas do inferno não prevalecem contra o povo que ora, e neste momento nós estamos orando, e nesse momento nós estamos intercedendo, e eu agora repreendo todo o mal que está afligindo a vida, Pai, dessas pessoas que estão aqui, dos familiares, Pai, em nome de Jesus, quebra o laço, decai, em nome de Jesus, repreende o laço do diabo, vai repreendendo o laço da morte, vai repreendendo, Pai, o levante do inferno, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai abençoando cada vida, cada família representada aqui, em nome de Jesus, que eles possam sair daqui com a sua bênção, com a sua vitória, que eles venham testemunhar quão grandes coisas fez o Senhor. É o Senhor que faz, é o Senhor. Eu abençoo esse povo, eu abençoo o teu povo agora, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja abençoado, receba a sua vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Antes, toda a igreja, vamos cantar aquele corinho. Porque Ele vive, porque Ele posso crer no amanhã. Porque Ele vive, querido. Porque Ele vive. Você pode adorar a Deus dizendo que Ele vive. Espírito Santo, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Dá uma salva de palmas para Ele, porque Ele vive. Ele é o Senhor, toda a honra e toda a glória de Deus.